Boa noite, Alô, professor. boa noite, Bem, tudo bem? só Vamos para lá. não perder o costume, o senhor está onde hoje? Casualmente em São Paulo. Tá bom, então. Professor, estamos Vamos no lá, horário pontualmente hoje e tá bom. o tema hoje é, tá na 23ª live do ano, Centros Uhum, de Tecnologias por Atividade. Então, a palavra tá está com bom, o senhor. sim, sim, vamos lá. Bom, quando nós falamos em centro de tecnologia, há uma certa confusão, porque já pensa logo de cara de uma grande construção, de uma grande estrutura, moderno, cheio de computador, pré-administrado, e aí vai a ideia que nós temos sobre isso, né? E, na verdade, não tem nada a ver com isso, né? Por que não tem nada a ver com isso, né? Não é o prédio, não é a estrutura, e nós pensamos que o governo deve fazer isso. Então, todo mundo tem ideia que o centro tecnológico teria que estar ligado a uma universidade pública, federal ou estadual, coisa parecida, né? E é exatamente onde não funciona é lá, infelizmente. O que é necessário fazer no processo é entender que nós precisamos de tecnologia, de qualquer tipo de tecnologia, em qualquer segmento. Não é necessário que haja, né, uma senhora de uma instalação, uma verba suntuosa para isso. Pequenos cuidados no nosso dia a dia, nós temos que ter isso. Uma vez, quando estava no setor de fruticultura, por exemplo, eu estava questionando com o pessoal que trabalha com banana, que foi responsável do setor de bananicultura, que cada vez mais as bananas estavam começando a reduzir no processo. O tamanho dos cachos, o peso, um monte de coisa. Eu falei, ó, vocês conseguiram uma coisa inédita, né? Estão criando bonsai de banana. Isso é por falta de adubação, por falta de cuidado no processo, vai definhando o processo. Assim como outro dia, esses dias, hoje mesmo, eu estava numa empresa, numa região que produz figo, no interior de São Paulo. Então, eu lembro que os figos eram grandes, desse tamanho assim, Natal, e cada vez mais o figo vai ficando pequenininho, pequenininho. E hoje o figo que vende é uma coisinha desse tamanho, pequenininho no processo. Isso, por que está acontecendo isso? Porque não se aplicou tecnologia. Não no sentido que faltasse adubação, coisa parecida. Não. Tecnologia. Isso isso existe uma pesquisa, existe royalty a ser pago. E se você não tem um centro tecnológico, você tem que pagar royalty a alguém. E isso faz com que você tenha uma fruta saudável, um tamanho ideal, que tenha uma produção adequada e que você tenha qualidade no processo. Nós vimos, por exemplo, na situação de vários produtos nacionais, a total falta do processo e a coisa vai ficando deteriorando. Outro dia nós estávamos comentando sobre mamão papai, o tamanho que o mamão papai é normal, e como que ficou o tamanho hoje. Na área de flores, mesma coisa no processo. Então você compra uma rosa, por exemplo, colombiana, é o tamanho de um repolho que eu falo. E as nossas rosas cada vez mais raquítica, cada vez menos aroma e vai indo embora. O que está acontecendo, né? E isso em todos os lados que você olha acontece a situação. Por outro lado, na academia, na faculdade, quando foi feita a legislação de Lei de Três Bases de Ensino, em 94, 96, foi feita uma lei federal que obriga que as universidades façam pesquisa e extensão comunitária e que isso seja colocado em prática no processo. Por outro lado, também o setor de educacional, de formação e graduação, obriga que faça o TCC, de tal maneira que faça o trabalho de conclusão do curso, de tal maneira que você tenha alguma coisa a ser estudado no processo e que, dependendo da maneira como você faz esse processo, que você acaba tendo um mérito na sua faculdade nesse processo. Então, existe uma série de situações dessa forma que, infelizmente, não é estudado, não é utilizado a academia nesse sentido. O setor empresarial, muitas vezes, não está nem preocupado com isso, simplesmente menospreza esse mecanismo.
por duas razões bem simples. Por um lado, a pesquisa acadêmica está num mundo acadêmico completamente separado da realidade nossa no processo. E, por outro lado, o setor empresarial também não busca buscar a academia para que possa fazer esse tipo de ação. Então, com isso, tanto a academia, assim como o setor produtivo, um vira as costas para o outro. E, com isso, o prejuízo final é simplesmente não ter tecnologia de nada. Nós, no Brasil, em construção civil, na década de 60, pós a questão do advento de Brasília, um monte de coisa, ela se tornou um ícone, né, mundial no processo. A referência se tornou um ponto de apoio para a concepção de novas arquiteturas no mundo. No entanto, hoje, quando nós olhamos a arquitetura brasileira, é extremamente deprimente no mecanismo. E isso, em todos os sentidos, nós vimos isso. Quando, quem lembra da época do Collor, por exemplo, os carros que nós andávamos, que o Collor falou que nós estávamos andando de carroça, todo mundo concorda hoje. E ainda continuamos andando de carroça. O pior é isso. Melhoramos bastante, pelo menos a carroça está motorizada hoje. Então, mas está faltando muita coisa no processo. E aí, por diante, onde é que nós temos um centro, por exemplo, de referência ou centro tecnológico automotivo? Temos isso aonde? O único lugar, a única faculdade que fez alguma coisa parecida nisso foram duas únicas faculdades, né? A FEI, em São Bernardo do Campo, e Mauá, em São Caetano do Sul. Mas se você olha hoje o laboratório deles, você olha o que é estudado lá, é deprimente, simplesmente. E isso faz com que todo o setor de pesquisa em diante acaba sendo negligenciado, sendo abandonado. Apesar de ter toda uma legislação que apoia isso. Então, em 2004, saiu a primeira legislação, chamada ICT, que incentiva a ciência, tecnologia e inovação. Saiu depois, em 2016, uma nova versão dessa legislação, de tal maneira que, com isso, pudesse estimular com que a academia, juntamente com o setor produtivo, pudesse trabalhar com isso. Assim como no setor automotivo, sendo extremamente complicado um processo que a tecnologia de ponta é uma velocidade muito grande que muda o processo, o governo fez uma legislação federal chamada Rota 2030. Isso porque o acordo do Brasil com o mercado internacional, a Organização Mundial do Comércio, é que até 2030, pegando bases de 2010, as indústrias e os carros nacional iriam ter que buscar uma solução para ter pelo menos 40% de redução de emissão de gases, consumo de água e energia nesse processo. Essa é a meta no mundo, até 2030. Então, foi feita uma legislação do setor automobilístico brasileiro para que cada carro que você venda no processo e cada uma desses veículos que você possa colocar no mercado, se é caminhão, se é carro, se é moto, não importa, um percentual desse valor, nós estamos falando 2% do valor do veículo no processo, fosse depositado num fundo de tal maneira que pudesse financiar, modernizar o setor automotivo. Com isso, as indústrias de autopeças seriam beneficiadas desse mecanismo. E com isso, as empresas poderiam importar veículos, ferramentas, equipamentos com redução da carga tributária, de tal maneira que o governo permitiu que as empresas pudessem importar produtos, equipamentos, ferramentas, com isso não onerasse o carro brasileiro no processo e que a venda desse dinheiro, 2% dele seja destinado para a indústria de autopeças e pudesse modernizar esse mecanismo. Então se chamou Rota 2030. Bom, cadê? Quem está fazendo isso? Eu fui procurado pelas empresas de autopeças, de setor de automóvel, preocupado com isso, firmas estrangeiras implantadas no Brasil, querendo aplicar esse dinheiro para que seus fornecedores pudessem estar adequando às novas necessidades, às novas tecnologias. A empresa nos procurou pedindo assim, como é que eu faço isso? Que eu estou depositando esse dinheiro em juízo, já que eu não acho meio de repassar esse dinheiro para alguém que possa me apresentar uma coisa
que podemos, com isso, ter o ganha-ganha no processo. Isso é, a empresa não estava gostando de depositar esse dinheiro em juízo, porque esse dinheiro ficaria perdido nesse processo. E cadê as indústrias? Cadê as empresas? Né? E, infelizmente, o que está acontecendo é total falta de conhecimento sobre isso. Ainda hoje mesmo, estava numa empresa discutindo isso, a pessoa estava contente que foi procurado por um do sistema S, dizendo que está disponível, que quer usar a lei da Rota 2030 para poder ajudar em algum tipo de pesquisa. Mas veja bem, quem está propondo? Sistema S. Isso é, você já paga a mensalidade no sistema S e ele está cobrando agora, aproveitando o vácuo das empresas que estão ignorando esse assunto e estão querendo cobrar duas vezes esse mecanismo para se usufruir desse processo, sendo que ali está bem claro que é destinado para ICTs, somente para associações de tecnologia da iniciativa privada no processo. O governo ainda fez o seguinte: a lei do imposto de renda no processo de 95, ela permite que as empresas de regime de lucro real destinem 1,5% do lucro operacional antes das deduções para pesquisa. E ela fala para educação e pesquisa, para você treinar, capacitar os seus funcionários, formá-los, ou, se for necessário, que você possa estar fazendo intercâmbios no processo para melhorar. Então, quando começa a olhar que existe toda essa legislação disponível desde 95, tem uma lei de 2004, 2016, e por que não se faz esse uso? E reclama que custo Brasil é caro. O que está acontecendo no processo? Isso é reflexo da ignorância nossa e a falta de capacidade de entendimento de que nós podemos utilizar esse mecanismo para melhorar os nossos produtos, baratear os nossos custos, ganhar competitividade. Enquanto que o mundo inteiro está atrás desse processo. Quem lembra de produtos chineses, por exemplo, há 20 anos atrás? O que aconteceu com a China nesse período? Em 15 anos, 10 anos atrás, você imagina como que era o produto chinês? Era um produto que não tinha muito respeito de qualidade. Hoje, tem que tirar o chapéu disso. Aliás, um brasileiro ajudou a acontecer isso na China, bem entendido. Por quê? Porque os chineses, no caso, como eles não estavam sabendo de nada, estavam literalmente na idade da pedra no processo, e eles precisavam conquistar o mundo, e precisavam de tecnologia, e chamou várias pessoas no mundo inteiro e pediu ajuda e pediu orientação. E isso fez com que o governo chinês criasse núcleos de pesquisa, centros de tecnologia em cada região da China, conforme sua vocação, sua tendência local. Isso é, foi definida uma área que vai ser a área de brinquedos. Então, vai ter um centro de pesquisa para brinquedos. Outro lugar é o centro automotivo. Então, vamos fazer lá. Bem entendido. A China não tinha, há 20 anos atrás, nenhuma indústria automobilística. Não tinha nenhuma. A única indústria era um carro montado da Rússia só, não tinha mais nada, não tinha carro na China. E hoje, quantas indústrias nós temos lá? Então, exportando para o mundo inteiro. Como é que eles fizeram isso? Só porque os chineses foram espertos, alguma coisa? Não. Debruçaram em cima de tecnologia, pesquisaram, investiram nisso. As faculdades começaram a trabalhar dessa forma, assim como a indústria começou a buscar as faculdades. E nós? Quantas indústrias automobilísticas o Brasil teve? O Brasil montou vários carros de várias marcas, monta no Brasil. E a indústria brasileira em si, como é que está isso hoje? Nada. Todas as iniciativas que foi feito no Brasil simplesmente naufragaram. Desde a época do gel, desde a época que houve vários modelos de tendências de carros brasileiros no processo, todas elas naufragaram no processo. Simplesmente não tem centro tecnológico. Aliás, nossos carros que nós andamos hoje, apesar de ter todo um teste de qualificação, mas não existe peças, todas as peças dos carros brasileiros não são testados como deveríamos estar fazendo no processo. Então, muitos carros nossos, para poder ser exportado,
precisa passar por uma bateria de testes, adaptações, senão o carro brasileiro não pode rodar em certos países. Então, com isso, o que nós começamos a ver no processo é que existe uma defasagem muito grande. Isso depende, lógico, da iniciativa empresarial e também da própria academia de ter consciência desse mecanismo. Quantos e quantos laboratórios de universidades, faculdades que nós temos no Brasil estão sucateados, não tem recurso para nada, né? Ao mesmo tempo, você tem uma formação profissional extremamente equivocada no processo. Então, está muito mais preocupado em expedir o certificado de conclusão do curso e não na qualidade dos alunos. E com tudo isso, então, todo lado que você olha, que seja na agricultura, que seja na pecuária, que seja em construção civil, que seja na indústria automobilística, que seja em produção de plantas no processo, o que está acontecendo conosco é total falta de tecnologia em todos os segmentos. Então, ou nós vamos ter que começar a preparar serviço nesse negócio, ou vamos sucumbir pagando royalties para outros países. Por exemplo, rosa. Né? O Brasil chegou a ter rosa exclusivamente brasileira, nacional. Recebeu o nome até de rosa Hebe Camargo. Cadê essa rosa? Hoje, ela está sendo produzida na Alemanha. O Brasil não tem nem laboratório para fazer isso. Como é que está isso? Então, o que nós estamos comprando hoje? Você olha a nossa rosa que nós compramos hoje de floricultura, e é uma coisinha pequenininha. Olha uma rosa importada e veja, por exemplo. Aquilo que eu estava te falando agora há pouco. Compra do Equador uma rosa. Você vai achar que é um repolho que você comprou. Não é uma rosa nossa. Assim como você olha o crisântemo que nós temos hoje no mercado brasileiro. E olha o crisântemo chileno. Nós estamos falando aqui do nosso lado, aqui vizinho. Olha como que é o crisântemo em outros países no processo. Veja o tamanho da flor, o perfume que ela tem. O que está acontecendo? Nós tivemos uma experiência dessa no setor de bananicultura. Eu fui selecionado para fazer um trabalho para que pudesse fazer a melhoria da qualidade total da bananicultura. Nós fizemos um programa desse, até a revista Globo Rural nos acompanhou em todo o processo de implantação. A pergunta era o seguinte: por que nossas bananas, que é uma variedade chamada Nanica, que é Cavendish, que tem em outros países, ele tinha um cacho de 25 a 45 quilos cada caixa? E por que em outros países é a mesma qualidade da banana, estava com 70, 90 quilos o cacho, dobro? Qual era a diferença? Simplesmente era falta de cuidado no processo. Isso é, em outros países, a banana, ela todinha ensacada, desde quando ela começa a dar florada no processo. Ele é feito um tratos culturais que é protegido para não machucar. Então havia todo um trabalho sobre isso. E quando nós implantamos o mesmo processo aqui no Brasil, mesmo processo, na mesma localidade que produzia cacho de 25 a 45 quilos, quando nós começamos a tratar ele e começamos a fazer um cultivo dele mais adequado, começou a ter cacho de 70, 90 quilos. 70, 90 quilos. Mesmo pé de banana, que consome a mesma área útil, que consome a mesma qualidade de adubo no processo. Por que isso? Simplesmente de tratos culturais, bem entendido, não estou agrônomo, não. Nós estamos fizemos isso debaixo do nosso nariz, debaixo dos agrônomos que achavam que era impossível de produzir isso. Tanto que nós organizamos um simpósio de bananicultura no sentido de mostrar qual era a tecnologia, o que tinha por trás desse processo. E que havia forma de cálculo, por exemplo, para poder calcular a mutação genética da banana. Um caso excepcional desse aconteceu justamente quando nós estávamos discutindo isso. Um grande produtor de banana em Santa Catarina comprou uma série de mudas de São Paulo, de Minas Gerais, aliás, de um laboratório que não estava nem aí com essa questão de cálculos de mutações que poderiam acontecer. Simplesmente eles compraram mais de 150 mil mudas, trataram por ele um ano e não deu um cacho de banana. Não deu um cacho de banana. Bom, o proprietário simplesmente entrou com ação
pedindo indenização e faliu a empresa. Num laboratório que fez achando graça, brincando com tecnologia, sem levar em consideração uma série de situações. Um laboratório. Bom, essa pessoa do laboratório, eu tive, inclusive, com eles, eu tive um laboratório, chamei a atenção de que não estava respeitando esses cuidados e que simplesmente acharam que isso era bobeira, que não tinha nada disso, que ele dominava o assunto, aprendeu a trabalhar dessa forma e ele era o bambambam do negócio. Depois de um ano de trabalho no processo, quando viu o resultado e quando recebeu o processo nas costas, ainda se achou vítima desse mecanismo, que ele foi infeliz. Não, caca, não soube utilizar todo esse negócio. Nós fizemos um simpósio para isso, mostrando uma forma de cálculo, que tipo de ferramenta que tinha que usar para fazer esse processo. E não se respeitou nisso. Assim por diante, uma série de situações que nós estamos repetindo hoje, de situações extremamente complicadas, que nós não estamos levando em consideração a importância desse tipo de trabalho. Tecnologia. Não importa qual tipo de tecnologia que seja. Não é necessário que seja uma coisa sofisticada no processo. Não. Hoje tem um instrumento famosíssimo chamado o quê? Né? Computador. Nós temos internet hoje. Então, com isso, você consegue ter várias informações. Basta alguns minutos para você simplesmente fazer uma pesquisa na internet e você consegue descobrir coisas assustadoras no processo, já aplicando em outros países, em outro processo naquele caminho. E cabe, então, você ter a escolha disso. Então, não precisa ter nenhum tipo de laboratório sofisticado. Aliás, os parques tecnológicos que foram montados com o aval do governo, né, tanto municipal ou estadual no processo, hoje tem elefante branco hoje. E não consegue ter o resultado que deveria ter. Então não é para ter estrutura dessa forma mantida pelo governo esse processo. Não. Isso depende da iniciativa privada, através de associações que podem ser montadas pelas empresas, utilizar as legislações das renúncias e incentivos fiscais no processo. No máximo, pode recorrer ao Fundo de Amparo à pesquisa que todos os estados brasileiros têm, e com isso trabalhar em cima de um processo bem simples. Ser apenas curioso, basta isso. De tal maneira que tenha um pouco mínimo de curiosidade, se eu quero atingir uma determinada meta do processo, o que está acontecendo em outros países, e hoje aquele negócio, mas está em inglês, está em alemão. Porra, tem um negócio chamado tradutor nessa porcaria do computador. Põe lá como tradutor em português e resolve o seu problema. E aprende a trabalhar com esse mecanismo. Então, por mais que seja um assunto mais simples, mais idiota que possa parecer, nós temos que ter esse cuidado de entender que nós estamos num mundo globalizado e que a pesquisa não é necessário contratar um pesquisador, um PhD, não, nada disso. A pesquisa, nós temos que ter essa curiosidade. Nós que devemos ter esse tipo de postura para que a gente possa, com isso, buscar soluções e formas que estão disponíveis no processo. É lógico que vai ter que adaptar. Sim, se você tiver um centro de pesquisa da sua área, da sua região, ótimo. Mas não tem, vamos improvisar. Mas vamos ter curiosidade. Vamos ter um pouco de curiosidade para saber como está sendo feito isso. Será que eu estou fazendo de forma certa? Será que o meu método de trabalho seria só isso? Como é que eu posso melhorar? Como é que eu posso reduzir custo? Como é que eu posso oferecer produto de qualidade? Segundo na área de pesquisa, se diz o seguinte, que a gente vê o desenvolvimento de um país, a tecnologia, o nível tecnológico do país, pelos brinquedos que é fabricado no seu país. Então, conforme o tipo de brinquedo que você faz, porque ela atende as crianças, tem uma série de necessidade, de risco, um monte de coisa, dá para medir o grau de tecnológico de um país. Então, você imagina que 90% dos brinquedos do mundo está sendo fabricado na China. E cadê nossos brinquedos? Cadê nossas marcas famosas de brinquedos? O que aconteceu com elas? Então, nós temos uma situação extremamente complicada.
No entanto, nós estamos tendo as maiores vantagens nesse processo. O Brasil agora, no processo, fica muito mais fácil agora de você poder ter acesso à tecnologia de ponta e você está ganhando tempo e não como outros países passaram por toda uma dificuldade até chegar nisso. Então, nós estamos tendo essa vantagem de que, tendo interesse, nós possamos adquirir o conhecimento de imediato no processo. Isso é, se você monta um centro tecnológico no processo, em forma associativa, com academia no processo, a transmissão de informação, de conhecimento de outros centros tecnológicos no mundo inteiro é aberto. Se você for uma empresa, tem que pagar o royalties para poder conseguir comprar isso. Agora, se é um centro de pesquisa, eu posso estar tendo acesso a esse centro de pesquisa gratuitamente. Então, o caso clássico está acontecendo hoje com programas de software. Quantos software hoje nós usamos de uma forma pirateada, um monte de coisa, onde, tendo uma associação para isso, eu teria esse mesmo software sem ter que pagar todo esse custo. Nós estamos falando de ter um software com a diferença de a gente pagar algo em torno de 10% do valor principal do processo. Só isso. Então, com isso, posso fazer N atividades nesse mecanismo do processo. E, no entanto, esse tipo de situação, infelizmente, os conselhos de profissionais, aqueles que regulamentam os profissionais, também não têm esse mesmo interesse no processo. Muitas vezes, essas associações de conselhos, ou associação de engenheiros, arquitetos, ou de agrônomos no processo, muitas vezes esses conselhos e associações são extremamente fechados, tentando defender a classe profissional do processo. Só isso. Não no sentido de vamos trocar informação para melhorar nosso profissional, ou para que o nosso profissional seja cada vez mais múltiplo no processo, que seja adaptado a uma nova realidade no mecanismo. Não, eles querem formar cartel, fechar-se, e não com o sentido de você desenvolver nisso. Então, um pequeno ato de trabalho, um pequeno trabalho de curiosidade no processo pode reverter totalmente a situação e a gente procurar forma de trabalhar diferenciado, e isso também se chama tecnologia. Então, nós temos que ter essa responsabilidade. Então, se nós queremos evoluir, queremos buscar competitividade no mercado, queremos ter um mercado mais cativo no brasileiro no processo, se nós não tivermos tecnologia, nós vamos sempre ficar a reboque e nós não vamos conseguir atingir o que nós queremos fazer em termos de melhoria da qualidade ou o rumo ao primeiro mundo no processo. Bem entendido. Para isso, temos que investir também numa coisa chamada educação. Isso é, o brasileiro não é gênio. Em outros países, as escolas, desde o infantil até o curso superior, a média é de 6 horas aula. 6 horas aula por dia. A nossa média é 2 horas aula dia. 2 horas. Ou o brasileiro é um gênio, ou vai ficar sempre para trás. Então, se nós não começarmos a pensar nisso, e nós não começarmos a trabalhar nesse processo, não adianta você ter a ideia de que tem um centro tecnológico de primeira ponta no processo, você não vai ter gente para conduzir isso ou utilizar esse mecanismo. Vai preferir muito mais fazer com que haja, né, utilização de pirataria do que simplesmente investir em pesquisa e tecnologia no processo. Então, ou nós temos que trabalhar não só na formação de profissionais nesse setor, também nós temos que criar com que o mercado futuro no processo sejam preparados de tal maneira que, com esse investimento na educação básica no processo, existe até um decreto federal chamado Compromisso de Todo para a Educação Básica, no sentido de que as empresas e as pessoas físicas e jurídicas deveriam estar dando atenção a isso para poder formar uma base diferenciada. Então, não adianta muitas vezes querer fazer tecnologia de ponta só no seu negócio, só naquele momento seu. Nós temos que inserir dentro de um processo para que todo mundo possa acompanhar a evolução de uma forma
equitativa no processo, não um disparar, o outro fica para baixo, um monte de coisa. Então, esse mecanismo, infelizmente, apesar de toda a legislação que favoreça, apesar de todos os recursos disponíveis para isso, infelizmente, a cabeça dos nossos empresários no setor não está tendo esse mesmo tipo de repercussão e entendimento disso. Então, cabe às organizações do terceiro setor, principalmente às associações em geral, não importa se é associação de bairro, se é ambiental, se é uma associação cultural, o que for, não só pensar na ação no sentido de levar vantagem no processo, mas sim como é que vocês podem contribuir nesse mecanismo, e se vai ser utilizado para atividade esportiva, cultural, o que seja no processo, e busque soluções no sentido de haver uma evolução e a melhoria desse processo. Então, o centro de tecnologia não depende só de uma instalação do processo ou de uma política pública. Não, muito mais depende da necessidade e a vontade do setor empresarial e da comunidade se querem realmente desenvolver ou não. Então, se não tivesse espírito desse trabalho, não adianta nada, porque as leis estão aí, os recursos estão aí e os escândalos que você tem acompanhado por aí em relação a isso. Né? E muita gente chora no processo, mas quando a gente faz uma análise fria do processo, não é bem aquilo. Né? Há uma necessidade de estruturar melhor. Então, o que nós recomendamos é que haja com curiosidade, em primeiro lugar, de tal forma que, com isso, desperte em cada um de nós se nós podemos fazer melhor e se existem outras opções de trabalhar, não simplesmente da maneira tradicional que nós estamos acostumados. E mire em seu entorno, em outros países, o que está sendo feito, e daí aprenda a trabalhar, a copiar a coisa certa e não simplesmente buscar vantagem, um jeitinho no processo. Então, essa é a recomendação que nós fazemos, em que nós temos que ter essa curiosidade e temos que ter essa coragem de trabalhar dessa forma e buscar sempre cada vez mais opções diferenciadas, se não existe outras soluções melhor do que aquilo que estamos praticando hoje. Então, a recomendação nossa, como terceiro setor, é trabalhar dessa forma, se é no processo de gestão, se é tecnologia e computação, se é de agricultura ou de medicina, não importa no que nós vamos fazer, mas sim ter essa visão no processo. Essa é a recomendação nossa. Vamos lá. Perguntas? Professor, sim, tem uma pergunta aqui do Genaro, deixa eu abrir aqui. Inclusive, essa pergunta está relacionada até com a live, a próxima live. O nível de conhecimento por parte das universidades, academias, sobre essas possibilidades do terceiro setor é bem baixo, né? E isso praticamente não fazem uso, né, disso. Sim. Não é que não fazem uso assim, ó. Tem um outro detalhe nesse processo, tá? Não sei se você lembra que houve até um escândalo tal, falando o governo cortou verba de pesquisa tal, que houve uma série de chiadeira no processo. É que grande parte das pesquisas, né, infelizmente, nas universidades públicas principalmente, né, não estavam indo para a pesquisa, estava simplesmente ajudando a engordar o salário do professor, coisa parecida, que não estava procurando, não estava muito interessado que pudesse ter uma resposta de imediato. Simplesmente era uma maneira de melhorar o salário deles. Então, se a pesquisa estava bom ou ruim, não estava nem aí com isso. Eu não sei se vocês lembram do escândalo que saiu, por exemplo, de um reitor que acabou comprando lixeiras caríssimas no processo. De Foi um Brasília, se eu não me escândalo. engano, né? Exatamente. E aí vai, né? Não estou eu falando, só foi demonstrado isso em reportagem. E com isso, as universidades públicas estavam em posse de 80% do valor dos fundos de amparo à pesquisa nos estados. 80%. Isso o governo cortou e fez o seguinte: as universidades públicas só podem ficar com 20% das pesquisas no processo. E 80% tem que ir para a iniciativa privada. Ele fez isso. Ótimo. Só que do outro lado da iniciativa privada,
não estavam nem preocupados com isso. Eles estavam preocupados muito mais em ter aluno, certificar o aluno, vender certificado que é muito melhor o negócio. E não só isso, as faculdades que recebessem o dinheiro da pesquisa no processo, que aconteceu em uma das faculdades, o que aconteceu? Como estava no único CNPJ, a lei federal brasileira fala o quê? Qualquer receita que tiver o CNPJ daquela faculdade, sobre aquilo tem que dar 20% de bolsa. Então, como só tinha um CNPJ no processo, então eles não criaram outro CNPJ para receber esse dinheiro. Então, com isso, colocava em risco a própria imunidade da faculdade. Por outro lado, quem tem faculdade com uma empresa limitada teria que pagar tributo sobre esse dinheiro no processo. Então, ambos os lados viraram as costas. E nenhum professor, nenhum coordenador de curso dessas faculdades, apesar de a gente insistentemente a gente comunicar a eles que bastava eles formarem uma associação própria para poder fazer esse tipo de trabalho, simplesmente negligenciou. Até hoje, assim. Então, com isso, vamos pegar um caso clássico, vai. Um curso de odontologia. Tá, então no curso de odontologia, até um certo momento, eu posso usar boneco, um monte de coisa. Mas quando chega um certo momento, eu preciso ter aulas práticas, preciso de gente, eu preciso de cadeira, compressor, broca, equipamento, agulha, injeção, um monte de coisa. Preciso de material. Então, o que acontece? Quando tem que dar essa aula prática, o custo desse processo é diluído na mensalidade escolar. Por isso que a mensalidade sai cara no processo. Agora, se tivesse sido montado dentro disso, dentro da escola de odontologia, simplesmente um atendimento, uma associação para fazer um trabalho desse, eu poderia prestar serviço gratuito à saúde na escola, programas municipais, ou saúde no trabalhador, um monte de coisa, poderia até cobrá-lo desse processo. Assim como os eventuais alunos que estão saindo de lá, vai ter os seus gabinetes, seus consultórios no processo, eu poderia estar pegando, através da associação, renúncia fiscal das indústrias de equipamento, cadeira, broca, componentes, um monte de coisa no processo, de tal maneira que eu seria o showroom deles, de tal maneira que os alunos pudessem depois praticar e conhecer um instrumento no processo. Isso poderia fazer com que tivesse custos menores na faculdade e poderia estar fazendo com que a faculdade pudesse estar atendendo a comunidade, prestando serviço comunitário gratuito no processo e, ao mesmo tempo, fazendo ações sociais nesse mecanismo. E por que não fazem isso? Assim como se eu tenho um curso de engenharia civil, arquitetura, engenharia elétrica, eu preciso romper corpo de prova de concreto para dar aula de rompimento de resistência do concreto. Aí a faculdade é obrigada a comprar uma betoneira, obrigada a comprar uma forma, concreto, fazer de brincadeira uma massa, para brincar com os alunos no processo, simulando um teste no processo, sem nenhum tipo de cuidado no processo. Porque quem está preparando aquela massa é um peão que está fazendo o trabalho, não é um aluno que está medindo fazendo o trabalho. Agora, se eu tivesse nela montado uma associação para pesquisa e tecnologia de concreto no processo, eu poderia fazer com que a cimenteira, que é obrigada a fazer esse tipo de rompimento de prova, que é custo para ela pudesse ser feita no laboratório da faculdade. Quando a empresa cimenteira estivesse pagando a faculdade, se eu tenho um centro de pesquisa, o custo que eu estou tendo pagando a faculdade para fazer esse laboratório e pagar essa prestação de serviço seria renúncia fiscal dedutível do imposto da empresa construtora cimenteira. E ela teria um laudo de uma universidade. E com isso teria o trabalho de medição de areia, umidade, granometria, um monte de coisa, teria um baita de um trabalho de processo praticamente gratuito nesse processo. E ao mesmo tempo que atendo as construtoras cimenteiras, eu posso fazer com que com isso faça um serviço comunitário, fazer com que as pequenas obras que estão sendo feitas por aí, nas favelas, na habitação popular de baixa renda, que nos finais de semana está batendo laje, que é chamado no processo, eu poderia estar fazendo esse corpo de prova também, orientando os pessoal. Por que não faz isso? Eu estaria com isso, reduzindo o custo da faculdade, a faculdade estaria ganhando mais, os alunos estariam também ganhando com isso, não precisa ser de graça, estaria sendo feito estágio dos alunos para valer,
Não precisa ficar comprando ajuda de estágio no processo, ao mesmo tempo que está fazendo esse processo, está prestando serviço para a sociedade civil local. E com isso, se o aluno tem dificuldade de pagar mensalidade, ela pode engajar lá dentro, dedicar mais horas, ganhar com isso, poder pagar a sua universidade. Então, você tem várias formas para trabalhar com isso e dá para fazer esse arranjo. E isso é a ferramenta do terceiro setor. Então, não adianta simplesmente pensar de uma maneira, uma caixinha tradicional. E com isso, automaticamente estaria criando uma série de outros tipos de trabalho de pesquisa e produção científica no processo que poderia estar levando à melhoria da universidade. Vamos lá. Professor, Mais alguma em coisa? relação à educação, à saúde, a questão de oftalmologia também entra aí, questão da visão, né? Se tiver Sim. uma associação, né? Até para atender a parte social, né? Bem como Sim. ter Existe uma laboratório e verba, equipamentos, tudo para sim, os formandos, né? né? Hoje tem uma verba destinada pela Secretaria de Educação voltado à saúde na escola, que tem exame oftalmológico, entrega de lente, saúde bucal e alimentação, assistência psicológica, tem uma série de trabalhos desses que está voltado para isso. Só que, vamos ler a Constituição. Se você montou uma empresa limitada para prestar esse serviço, não pode. A Constituição é bem clara. Artigo 199 da Constituição Federal. O artigo 199 da Constituição Federal, ela fala o seguinte: saúde é dever do Estado. A iniciativa pode complementar essa ação. Só que no inciso 1, ela me escreve o quê? A preferência das entidades filantrópicas e das sem fins lucrativos. No inciso 2, ela me menciona o quê? É vedado para empresas com fins lucrativos. E no inciso 3, ela menciona o quê? Vedada a participação do capital estrangeiro, direta ou indiretamente. Então, está bem claro ali. Agora é o seguinte: se você montou o dentista como empresa, oftalmologista como empresa, não pode ser contratado. Não pode ser utilizado isso. Então, isso, por exemplo, se a faculdade for institucional, se ela tivesse montado isso, os cursos de oftalmologia, curso de medicina, odontologia, psicologia, clínica em geral no processo, ela podia estar prestando esse serviço para a sociedade gratuitamente, sendo um senhor de um balão de ensaio do trabalho, e aí tem a valorização social do processo. Ah, bem entendido, o governo está pagando para isso. A verba não é destinada simplesmente de doação, ninguém pode dizer doação. Então, existe recurso para isso, chamado saúde na escola. E, com isso, o pessoal não está utilizando esse mecanismo. Então, não é a questão de não querer, e sim de não entender como se usa esse processo, que existe essa defasagem desse conhecimento nesse processo. Então, existe sim mecanismos, o que basta é se estruturar para essa finalidade. Tá? Vamos lá, mais perguntas? Professor, até então não temos mais perguntas. Se o senhor quiser fazer mais algum comentário, já Tá bom, podemos encerrar. tá bom. Vamos lá. Bom, aqui nós estamos mostrando para vocês que não importa qual segmento que você imagine no processo, mas adotar algum dado tecnológico, científico, é extremamente importante esse processo. Nós não temos hoje o hábito de fazer esse tipo de pergunta e nem tipo de pesquisa. Muita gente olha na internet ou aprendeu alguma coisa, acha que aquilo lá tem que manter em segredo, né? E o babaca acha que só ele que sabe disso, né? E hoje, na internet, o que você aprendeu de manhã, à tarde não presta mais, que a gente chama, né? E todo esse procedimento, dessa necessidade desse tipo de situação, então o governo compilou nesses modelos de leis e criou esses mecanismos. Né? Por exemplo, assim, um caso clássico que está acontecendo hoje, vai, a questão da briga do transporte coletivo. Né? Então, é um serviço de interesse público
é uma atividade de concessão pública. Foi feita uma emenda constitucional em 2015 e colocou o transporte como interesse público no processo, e ainda ela me fez uma legislação em 2015 que tudo quanto é tipo de mobilidade, qualquer tipo de mobilidade, é interesse público. Cacete, a partir daí, todas as atividades que inerentes a essa atividade têm direito à imunidade e isenção de tributo municipal, estadual, federal e desfederal. Por que não estão fazendo isso? Não é? Mas foi feita uma emenda constitucional. Não estamos falando de leizinho vagabundo que foi feito ordinário. Imagina o trabalho que deve ter dado para fazer aprovar uma emenda constitucional. E não serviu para nada. Simplesmente ignora o assunto. E prefere chacotar o prefeito, fazer chantagem, fazer greve, eu quero ganhar mais. Ele não está ganhando, ao contrário. Como a empresa está afundando. E o babaca acha que está ganhando dinheiro com isso. Está oferecendo serviço de má qualidade, está custeando no bolso do trabalhador de uma maneira exagerada no processo, o poder público ainda tem que subsidiar esse processo, está todo mundo perdendo, todos estão perdendo. E se isso fosse administrado uma associação, teria imunidade tributária. Isso é, a passagem em ônibus ficaria quase 40%, 60% mais baixa. Né? O proprietário estaria ganhando muito mais no veículo, no processo. Então, são coisas que não dá para entender. Então, isso, por exemplo, não estamos falando de tecnologia de foguete, computador, coisa parecida. É coisa bem idiota no processo. Então, alimento é outro assunto. Por que foi feita uma emenda constitucional em 2010 e colocou a palavra alimento como interesse social? Para não ser tributado no processo. Esse dia eu estava comentando com o pessoal sobre isso. A importação de matéria-prima para adubo foi isento. O imposto de renda do produtor foi isento. Porra, por que o alimento está sendo caro? Hoje, nós alimentos que nós compramos hoje, sem ser industrial, in natura, nós temos quase 70% de efeito cascata de tributo. Se quando nós industriarmos alimento no processo, nós estamos falando de 90% do custo é tributo. Mas será que ninguém acorda nisso? Ah, bem entendido. Também foi feita uma emenda constitucional. Nós estamos falando de 2010. Nós já estamos passando já um tempinho, não é isso? E ainda nós temos esse tipo de falta de informação. Né? Tem uma pergunta, Isso faz... tem uma pergunta aqui do Não, Fábio, mas antes, já que o senhor tocou nos transportes, o senhor é conhecedor que eu tenha fundado caminhos aqui atrás disso. Aqui o município tem um subsídio de 500 mil por mês, ou seja, a 6 milhões ao ano para as empresas, para ter uma passagem como é que é, razoável ou aceitável. E assim mesmo, eu tive várias visitas com alguns vereadores que queriam saber, expliquei, abri, e assim mesmo estou apanhando. Mas não vou desistir, tá, professor? Tá. Tem uma pergunta aqui do... Recorra à promotoria e à Tá. defensoria também. A defensoria logo vai também mexer com isso aí, porque... Aqui tem uma pergunta do Fábio. É possível pleitear recursos da Rota 2030 para a melhoria de processo de produção e mão de obra? Sim. O processo da Rota 2030 não é só tecnologia no sentido de você dotar empresas de computador de última geração. Ser capacitação de mão de obra também faz parte do processo. Ser treinamento do pessoal também faz parte do processo. Então, sim, não adianta nada só ter equipamento de primeira linha, de primeira ponta, e você não tem o pessoal que possa operacionalizar isso. Né? Então, ela faz parte do processo, sim. Tá? Ok, professor. A pergunta é necessário. Agora, eu não sei se já posso falar da live da próxima semana, né? Pode, No dia sim. 12, lógico, é interface da academia com o setor produtivo. Vão mexer com as IES aí, né? Então, é muito importante. Esse é um outro fator que é complemento dessa Sim. atividade nossa. Né? Então, é preciso estimular aqui
empresários, assim como o produtor rural, que esteja no comércio, que seja dono de uma loja, de uma padaria, não importa do que possa o processo, se ele está dentro de uma evolução, dentro da economia do seu município e está participando desse, ele tem por obrigação de ter um mínimo de curiosidade para que como é que o setor dele pode ganhar mais, em primeiro lugar, que é um bom ponto, assim como é que isso pode ser feito de tal maneira que pudesse ter uma redução de custo e ganho de competitividade no processo. Então, não estão falando simplesmente de você fazer doação, coisa parecida, mas sim como que você seja capaz de melhorar a eficiência da sua empresa e a capacidade de você fazer com que haja essa possibilidade de ganha-ganha no processo. Esse é um dos pontos-chave desse mecanismo. Então, quando nós estamos falando de tecnologia, não é simplesmente a questão de aquilo que eu falei, ter uma instalação sofisticada, computador, nada disso. Nós temos que ter a curiosidade e a capacidade